Lá em Gênesis 1, bem no comecinho, Deus fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus plainava sobre a face das águas. Então, desde o princípio, o Espírito de Deus estava na terra, plainava na terra em todos os momentos. O próprio Deus estava na terra no começo da criação. Em Gênesis 3:8, ele fala mais um pouquinho sobre isso. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha. Então, no jardim do Éden, que Deus criou e colocou o homem lá, o próprio Deus passeava toda a tarde no jardim do Éden, conversava, né, com a sua criatura, com Adão, com Eva. Então ele passeava toda a tarde e tinha relacionamento direto com Deus, com as pessoas. No caso, Adão e Eva e a sua criação. Então, ouvindo a voz, vamos repetir aqui, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, até aqui, o próprio Deus passeava no jardim do Éden, um lugar especial criado para o homem, e toda tardinha Deus passeava e se relacionava com o homem. Deus criou o homem para isso, para ter com quem se relacionar. Só que Deus também deu livre-arbítrio para o homem e colocou árvores de todos os tipos, árvore da vida, todo tipo, da eternidade, mas colocou também a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E o homem, infelizmente, decidiu descumprir um comando de Deus, uma ordem de Deus, para não comer essa árvore. E aqui o homem começou a se esconder de Deus com medo, porque sabia que tinha errado. Neste momento em que Adão e Eva decidiram pecar e pecaram, esse laço com Deus, esse relacionamento foi quebrado. Aí, mais na frente, o Senhor fala assim, no Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, quando o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim do Éden. E em seguida, em Romanos 3:23, fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós podemos pensar assim, nós temos, vamos dizer que a nossa vida tem um título de propriedade. Vamos pensar assim, vai ficar mais fácil de entender. No começo de todas as coisas, antes do homem pecar, a nosso título de propriedade tinha lá um certificado, nosso nome bonitinho, e no verso tinha o nome do nosso dono. Era o próprio Deus. Certo? Deus nos criou, nos colocou no jardim do Éden, e Ele vinha para se relacionar conosco. Então Deus era o nosso dono. Nosso título de propriedade era de Deus. A partir do momento que o homem pecou, e Deus tirou o homem do jardim do Éden, a palavra fala, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Esse título de propriedade saiu das mãos de Deus e passou para as mãos de Satanás. Nós vamos ler mais alguns versículos que falam sobre isso. Um exemplo que fica bem claro sobre isso é com o próprio Jesus, na época que ele foi tentado por Satanás. Em Lucas 4:5 fala assim, Lucas 4:5. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe:
dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem quiser. Jesus não questiona isso dele. Ele leva para outro, nem só de pão virá homem e assim por diante. Mas Jesus não questiona, peraí, não é não, você está errado. A autoridade não é sua, é minha, é de Deus, não. Jesus não questiona esse ponto. Por quê? Porque, infelizmente, nós, homens, demos autoridade quando pecamos e decidimos sair dos caminhos de Deus, lá no Jardim do Éden, comendo da árvore do fruto, do bem e do mal. Então, Satanás deixa bem claro que quem governa este mundo, e vários versículos falam isso, né? O rei deste mundo, quem governa este mundo jaz do maligno. Podemos buscar várias referências que nos demonstram isso. Que depois que nós, homens, pecamos, a autoridade deste mundo passou a ser de Satanás. Então, toda vez que tinha uma situação com o homem, o diabo poderia usar o título de propriedade. Peraí, você é meu. Você pecou. Você escolheu sair dos caminhos de Deus. E você acabou entregando o seu título de propriedade para mim. Você me pertence. Era assim antes de Jesus. Nós pertencíamos, infelizmente, ao mundo das trevas. Agora, a pergunta que eu faço: por que tinha que ser morte? Por que Jesus tinha que morrer? Vamos dar, assim, eu ouvi um pouco vocês. Porque poderia ser da forma, Deus é soberano. Deus é onipotente, não é isso? Mas por que tinha que ser morte? Por que Jesus teve que morrer? Vocês têm, assim, alguma resposta para isso? Porque o plano da salvação, nós precisamos compreender bem isso. Jesus teve que morrer. Tinha outra forma? Eu acho que não. Você acha que Jesus queria morrer? Vamos lá. Jesus era homem, correto? Homem. Sentia dor, sofrimento, tinha sentimentos, emoções, não é? Senhor, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, entretanto, faça a tua vontade. Então, Jesus queria morrer? Ele queria sofrer? Ele não queria. Mas ele teve que sofrer e morrer. Por quê? Por que será que teve que ser morte? Ele teve que morrer e sofrer. Depois daqui, eu vou ler aqui alguns versículos para esclarecer um pouquinho mais o que eu quero falar para vocês. Aí o diabo, Jesus estava aqui na terra, levantando multidões, e o diabo se achou o esperto. Não, vamos acabar com isso logo. É simples. Vamos matar o Messias. Ele sabia que era o Messias, filho de Deus. Vamos matar, porque se eu matar ele, eu elimino esse problema. E esse incômodo de Jesus na terra vai acabar. Eu vou voltar a dominar todos novamente. Então, o que o diabo fez? O diabo matou Jesus. E vamos pensar aqui, logo depois que Jesus foi crucificado, vamos pensar lá no grande dia, a primeira pessoa que Deus convida para ir com ele. Aí vamos lá, cadê o Eusébio? Cadê o Eusébio? Vamos lá, Eusébio. Você é o primeiro, tá bom? Não é o ladrão da cruz, não, tá bom? É o Eusébio. Jesus te chama. Eusébio, vem até a minha presença. E Eusébio sai. A presença do Senhor. E o diabo, espera aí. Nós temos lá um cartório, temos lá uma sala onde guardamos títulos das pessoas, de propriedade. Espera um pouquinho. Eu vi o do Eusébio um tempo atrás, aí, de todo mundo, todos os homens. Está meu nome lá atrás, do título. Satanás. É meu. Eusébio é meu. Porque Adão pecou. E a autoridade, me deu autoridade sobre a terra e sobre ele. Está errado. Peraí, Jesus, vou lá. E foi lá e pegou o título de propriedade do Eusébio.
um envelope. Aí Jesus, abre, vamos lá. Satanás pegou, abriu, à frente, Eusébio, seguidor de Cristo, pará, e virou o verso. No verso estava assim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou, Jesus. Estava Jesus. E o diabo, sem entender, não, mas está errado. Está errado. Não estava aqui Jesus, estava Satanás. Eusébio é meu, me pertence. Isso está errado. Jesus fala, não está errado. E o diabo confuso, sem entender, mas como assim? Adão pecou. O Adão deu autoridade sobre todo o homem. Como Eusébio não é mais meu? Está errado. Jesus, não está errado. E Jesus falou, você lembra como que a morte entrou na terra, na humanidade? O diabo, é claro que eu entendo. O homem pecou e a morte entrou através do pecado. Tem alguns versículos que falam sobre isso, tá? Vamos lá. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, porquanto todos os homens pecaram. Aí Jesus fala assim, tá certo, eu fui para a terra, não fui? Foi. Eu cometi algum pecado? Falou para o diabo. Não, você é filho de Deus, você não pecou. Jesus fala assim, por que você me matou então? Você matou um homem sem pecado. Você matou um homem que não tinha pecado. Você não poderia me matar. Você me matou um homem sem pecado. E você retornou agora a legalidade para mim. Porque Deus não quer princípios. Deus nos deu o livre-arbítrio. E foi o homem que deu autoridade para o diabo. Ele tinha que ser um homem que fosse resgatar a autoridade. Por isso que Jesus veio à terra como um homem, sofreu e morreu sem nenhum pecado. Foi neste momento que o diabo foi pego de surpresa. Ele não tinha entendido isso. Ele matou um homem inocente. E neste momento, a autoridade que era dele passou para Jesus. Então o diabo, achando que ia resolver o problema, acabou entregando todos nós novamente para a mão de Deus, através da morte de Jesus. Porque Deus não quebra princípios. Ele nos deu o livre-arbítrio. E a solução que tinha era Jesus vir como homem, sofrer e morrer sem nenhum pecado, para que pudesse resgatar novamente a autoridade sobre todos nós. Por isso que Jesus sofreu e morreu, porque não tinha outra forma. Mas o amor dele era tão grande por nós, que ele se entregou na cruz para que fôssemos resgatados novamente para o reino do seu grande amor. Eu penso que é importante entendermos isso. E quando, lá em Mateus, Romanos primeiro, 5,18, fala assim, portanto, assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Adão. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificar a vida. Em Mateus 27:50, de novo bradou Jesus com grande voz e entregou na crucificação, tá, gente? Na crucificação, na hora que ele morreu, um pouquinho antes. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo,
a terra tremeu e as pedras se fenderam. Neste momento, o véu que estava entre nós e Deus, que nos templos tinham esse véu, o santo, santo dos santos, santíssimos, esse véu se rasgou através do sacrifício de Jesus. E a partir deste momento, a legalidade de que era do diabo passou a ser de Jesus. E ele nos forneceu livre acesso ao poder do Pai. Nós precisamos entender isso e procurar vivermos isso no nosso dia. Porque nós precisamos entender que não foi porque apenas Jesus era filho de Deus, porque ele queria, não. Ele não queria sofrer, mas ele escolheu sofrer para o bem de toda a humanidade. E nós precisamos pensar sobre isso, e também precisamos ter uma atitude semelhante ao de Cristo. Quem aqui quer sofrer? Também não queremos sofrer, mas Cristo sofreu em prol de todos. E muitas vezes nós vamos precisar também sofrermos em prol de muitos. E infelizmente nós vimos que depois que Cristo foi crucificado, muitos não entenderam a ação da cruz. Não entenderam por que, até hoje os judeus não entendem, o porquê que Cristo morreu. Eles esperam um rei que venha governar com armas, com punho forte, com autoridade governamental de rei, de presidente e assim por diante. Mas não foi assim que Jesus veio para nos salvar. Ele veio para resgatar e corrigir um erro que aconteceu lá em Gênesis com Adão. E neste momento, toda acusação que está sobre nós, todo julgo de Satanás, Cristo quebrou naquela cruz. Então aquele ato lá de Adão, Cristo já veio e já corrigiu isso. Então não podemos usar essa justificativa de que a culpa foi de Adão. Se eu peco hoje foi porque Adão pecou lá atrás. Não. O que Adão fez já foi corrigido pela ação da cruz. Agora, nós temos que ser responsáveis pelo que nós fazemos hoje. Se nós errarmos hoje, a culpa é nossa, não é do Adão, porque Cristo já veio. Se nós pecarmos hoje, a culpa não é de Adão, é nossa, porque Cristo já veio. Então nós precisamos entender esse sacrifício de Jesus. E precisamos realmente entender e buscar viver uma vida consagrada a Deus. Que nós possamos realmente ter essa sensibilidade, possamos entender que nós não estamos mais condenados. Nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, porque Cristo já morreu por nós e já corrigiu o erro de Adão. E a pergunta é, nós já temos corrigido o nosso erro? Agora a responsabilidade é nossa, não é mais de Adão. Que o Senhor possa trazer isso sobre nossas vidas, que nós possamos entender o tremendo amor que Deus teve por cada um de nós, que nós possamos sentir esse amor tão grande, tão tremendo, porque se eu estou assistindo um pouquinho, né, na Record, o filme Jesus, a gente fica pensando um pouco, né, o amor tremendo que Jesus tinha por nós. Ele fez a ceia e sabia que logo em seguida ele seria entregue para ser crucificado. Ele ceiou com Judas. Ele beijou a Judas, deixou Judas beijar sua face. Ele abraçou Judas. Ele estava com Pedro, que logo ia negar 3 vezes. Os apóstolos, todos, a maioria, só Tiago, os apóstolos iam se esconder de medo. Os apóstolos iam demorar para reconhecer a sua ressurreição. Ele sabia de tudo isso. Mas o amor dele era tão grande que ele foi até o fim. Porque ele veio na terra com um propósito: corrigir o erro cometido pelo homem no início da criação de tudo. Então, às vezes eu me questionava, às vezes eu acho que Deus errou, porque o ser humano é tão ruim, o ser humano faz tudo errado.
Deus criou Adão e Eva e já pecaram lá, e o pecado veio até hoje. Mas quando a gente vê a perfeição da cruz, quando a gente percebe que Cristo veio e corrigiu aquele erro lá no início, a gente vê que não, que Deus não errou em criar um homem. Deus tem o seu propósito perfeito. E que eu clamo a Deus, eu peço a Deus todos os dias, Senhor, que eu não venha a negar a sua cruz, que eu não venha tornar a sua cruz, a sua morte em vão, que eu entenda o seu sacrifício, que eu glorifique o teu nome, que eu peça perdão todos os dias pelas minhas falhas e erros, e que eu consiga cada dia mais melhorar um pouquinho, em honra ao teu nome, Deus. Não permita que eu venha envergonhar o teu nome, e que eu venha tornar a tua cruz, o teu sacrifício em vão. Porque Cristo veio por mim e veio por você, com a esperança e com o desejo que todos se salvem. Todos, sem exceção. Só que como é que nós vamos receber a salvação se nós não entendermos a ação da cruz? Se não entendemos o sacrifício que ele fez por nós? Então, na vida de um cristão, tudo começa por aí. Entender o porquê da cruz e o porquê que ele sofreu. Foi sacrifício, não foi porque ele queria, é porque tinha que ser assim. E que nós possamos entender isso e possamos buscar alegrar o coração de Deus, honrar esse sacrifício de Jesus, e que nós não tornamos a cruz em vão. E esse é o pedido. Senhor, ó Pai, vamos orar. Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, esclarecer, ó Deus, todas as coisas. Que o Senhor, ó Pai, possa esclarecer a ação da cruz, este sacrifício, que nós possamos entender, ó Pai, que não foi fácil para Jesus. Que Jesus, como homem, não queria sofrer, mas ele optou em seguir com um propósito, para corrigir, ó Pai, aquele erro lá no começo, que Adão e Eva cometeram. Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a honrarmos, ó Pai, a Tua cruz. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a honrarmos o Teu nome. Que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho. Que nós não venhamos a envergonhar a cruz, o Teu sacrifício, Pai. Que nós possamos entender que o Senhor morreu em meu lugar. Que o Senhor morreu para que o título de propriedade saísse da mão de Satanás e fosse para a Tua mão, que é leve, suave, sem julgo, sem opressão, Pai. Obrigado porque hoje, através da Sua cruz, nós podemos dizer que somos propriedade de Jesus. Aqui na terra, a começar aqui na terra, no nosso dia a dia, mas também, ó Pai, naquele grande dia, em que o Senhor nos chamar, e que nós iremos até a Tua presença, Pai. Que este dia que a sua origem foi para comemorar a saída do povo do Egito, mas devido à proximidade da Tua crucificação, nós comemoramos, nós marcamos a Tua morte. O dia de hoje marca a Tua morte, o Teu sacrifício, para resgatar, ó Deus, o nosso título de propriedade, Pai. Então, ó Pai, muito obrigado pelo Teu sacrifício. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, Pai. E que possamos reconhecer e viver a cruz todos os dias, Pai.
e que possamos todos os dias termos um encontro pessoal contigo. Este momento, ó Pai, de morte, crucificação, dói, é triste, é sofrimento, mas o que mais percebo em tudo isso, toda essa dor, sofrimento, o que mais destaca, Pai, é o teu amor. Então, que nesse dia que marca a tua morte, a tua crucificação, o teu amor, ó Pai, possa estar forte, presente, intenso em nossas vidas. Que o Senhor nos constranja em amor e que este amor demonstrado, derramado na cruz, possa servir, ó Pai, de combustível para que possamos manifestar este amor para outras vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor não virou as costas para nós, mesmo com nossos erros lá no começo de Adão. Mas o Senhor planejou tudo. O Senhor enviou o teu Filho amado para que aquele erro no começo seja corrigido. E a partir deste momento, Pai, que o seu Filho foi crucificado, nós entendemos que a responsabilidade passa a ser nossa, de optarmos, ó Pai, pelo caminho certo, por escolhermos, ó Pai, a aceitar tua cruz e a seguir os teus caminhos. Agora, Pai, a responsabilidade é nossa, Pai. Nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a não errarmos em nossas escolhas e que possamos escolher o caminho certo, onde o Senhor vai estar, onde o Senhor vai se alegrar. E que possamos marcar as gerações futuras de uma forma positiva, não como Adão marcou, mas possamos marcar a geração futura como homens e mulheres de Deus que optaram pela cruz de Jesus, que optaram por seguir os teus caminhos, que optaram lutar contra a tentação e contra o pecado, e que gerações futuras lembrem de nós, como homens e mulheres de Deus, que lutaram para cumprir o seu propósito aqui na terra, Deus. Nos livre, ó Pai, de todo desvio de mente, de intenção, de motivação, Pai. E que nossa motivação maior seja estar na Tua presença, Pai. Nos ajude a fazermos a escolha certa. Que escolhemos a Tua cruz, que escolhemos o Teu amor, a Tua graça e a Tua presença, ó Pai, em nossas vidas. É isso que oramos esta noite e que possamos viver intensamente, Pai, o Teu sacrifício, com alegria, com gozo, com presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Tiago. Estamos terminando o culto, mas queria passar algum anúncio aqui à igreja. Amém, igreja? Amém. Pensei que estava a dormir.